Olá, família! Sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. Estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Então, a nossa leste vai ser dia 1/7, aqui na IPI às 8 horas, com o tema de Red Flags. Você não pode ficar de fora, chama um amigo e vem com a gente. Nós queremos anunciar que estamos com um novo projeto de revitalização na área elétrica da igreja. E você que deseja contribuir com essa ação, nós teremos uma promoção de feijoada. Você que deseja contribuir e ainda por cima experimentar o melhor da terra, basta passar no balcão de informações após o culto ou na secretaria da igreja durante a semana. E todo primeiro sábado do mês é dia de Bazar Missionário. E neste sábado, dia 4, teremos mais uma edição. O nosso bazar vai acontecer das 7h30 da manhã à 1 da tarde. Então, já marca esse dia, marca esse horário para você não ficar de fora. Olá, pessoal da terceira idade. Hoje eu tenho um convite muito especial para você. Na próxima semana, dia 2 de julho, vamos celebrar com muita alegria os 12 anos da Rede Fruto Maduro. Você é o convidado especial que irá brilhantar este momento. Será às 19 horas, uma celebração e depois ainda teremos um jantar delicioso. Venha, traga mais uma pessoa, convide aquele seu amigo, a sua amiga que está esperando por este convite. Vamos juntos celebrar 12 anos do Fruto Maduro. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, irmãos. A paz. Se coloque de pé, que os nossos corações e as nossas vozes nesta noite se unam em um só propósito, em um só desejo de adorar aquele que vive e que reina para sempre. Que o Senhor encontre nessa igreja, nesse lugar, filhos reunidos que o adorem em espírito e em verdade, porque a sua palavra diz que Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e que Ele encontre em nós nesta noite. Amém? Nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
pode se reunir em família nesse momento? Dar as mãos aí para quem, o seu familiar, quem estiver aí do seu lado. Se tiver alguém sozinho e você puder abraçar essa pessoa também. Nós sabemos que Deus é exaltado no meio da unidade. O Senhor é exaltado no meio da comunhão do seu povo. Quando a família está unida num só propósito, num só amor, numa só fé, comece a adorar ao Senhor. Comece a agradecer a Ele por Ele ter acolhido, resgatado a sua família, a sua casa, pelo que Ele está fazendo no seu lar. Pai, nós queremos, Senhor, reconhecer a Tua grandeza na nossa casa, reconhecer, Senhor, a Tua soberania no nosso lar. Quantos são os planos, ó Deus, de um pai, de uma mãe, de um casal. Ó Deus, quantas estratégias, métodos, Senhor, para tentar acertar o alvo, para, Senhor, fazer a coisa certa, e quantas vezes erramos, nos frustramos. Ah, Senhor, mas nós queremos nos render à Tua vontade sobre nossos lares, nossas casas, porque dependemos de Ti, Senhor. Pai, aqui há um povo que se reúne sedento do Senhor, sedento pela Tua presença no nosso lar, sedento, Deus, pelo Teu amor sendo derramado de uma forma, Senhor, incontrolável na nossa casa, alcançando, Deus, cada um, não importa onde, não importa como, mas, Senhor, tocando cada um, Senhor. Pai, no nome de Jesus, derrama mesmo a Tua graça, soberana graça, maravilhosa graça, que vem libertar, curar, restaurar. Pai, no nome de Jesus, ah, Senhor, dá-nos algo novo do céu nessa noite, um óleo fresco, sobre cada família, sobre cada casal, sobre os pais, sobre os filhos, ah, Senhor, sobre os adultos, sobre as crianças. Pai, que a Tua graça se revele, que o Teu amor se manifeste, que o nome de Jesus seja revelado nessa casa, nesse lar. E nós reconhecemos que tudo é para o Senhor, tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor. O fôlego que temos, Senhor, vem de Ti, e é para o Teu louvor e a Tua glória. Ah, Senhor, a saúde que o Senhor nos dá, como não Te agradecer? Obrigado, meu Deus. Até mesmo na escassez, o Senhor se revela poderoso. Até mesmo, Senhor, na falta de algo, o Senhor se revela suficiente a nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desampara um filho, o Senhor não desampara uma filha, o Senhor desampara uma família, Senhor, no Teu altar, na dependência do Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos Te entregar tudo e dizer: a minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, meu casamento é do Senhor. Oh Deus, os meus filhos são do Senhor, a minha empresa é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, os meus estudos são do Senhor, meu dinheiro é do Senhor, tudo é Teu, Senhor. Meu fôlego de vida, minha saúde, tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, queridos. Vamos declarar mais uma vez que Tu és digno de tudo. O Senhor é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Exalte ao Senhor com as suas palmas, queridos. Louvado seja o nome dEle. Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós vamos continuar reconhecendo a grandeza e o poder de Deus, também agora com o nosso louvor financeiro. Quero te convidar, queridos, com muita alegria e gratidão ao Senhor, você fazer parte disso, reconhecendo a paternidade e a provisão de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, trazendo os dízimos e as ofertas aqui à frente, ou através do aplicativo aí com QR Code na tela.
ou lá atrás também, através da maquininha, como você preferir. Você que nos visita, não se constranja, mas fique à vontade, se você quiser fazer parte disso. Nós fazemos isso como família da fé, obedecendo a palavra de Deus, em adoração e gratidão ao Senhor. Amém, meus queridos? Vamos fazer isso quando cantarmos a próxima canção, em alegria, em celebração, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá.
nós estamos firmados. É sobre esse nome que estamos firmados. Nesse nome há poder. E quando nós buscamos a Ele, quando nós conhecemos a Ele verdadeiramente, vem ventos, vem tempestades, mas nós não somos abalados, porque estamos sobre a rocha que é Cristo. E que nesta noite o nosso coração esteja inclinado para isso, para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo todos os dias. Que essa seja a nossa canção, a nossa oração. Queremos te conhecer, Jesus.
e amamos poder compartilhar, ó Deus, esse desejo no nosso coração que queima pela Tua presença, que queima por Te conhecer cada dia mais. Ó Pai, que nós sejamos encorajadores uns dos outros em Te conhecer, em Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, que a chama que há em nosso coração se espalhe e que nós possamos, ó Deus, compartilhar esse intuito como igreja Tua. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glórias a Deus. Este é o nosso desejo, amém, irmãos? Conhecer mais o Senhor e tornar o nome dele conhecido também. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos. Deus abençoe nosso irmão Sérgio Louvor, cada vez mais a vida de vocês. Perceberam que nossos irmãos são sempre inspirados, sempre tem uma razão, sempre a presença de Deus, é claro, que move o coração dele. Mas hoje, né, Ney? Especialmente o aniversário, está contagiante aqui o ambiente. Só para você não ficar com vergonha, tá, precioso? Chegou num ponto aqui, o endereço do Devonês vai ser passado daqui a pouco para a gente ir lá comer um bolo ainda hoje, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Aleluia. Irmãos, que alegria estarmos juntos para adorar o nosso bom Deus nessa noite tão especial. Sejam bem-vindos. Queremos aqui estender nossa alegria a você que está conosco pela primeira vez. E a melhor maneira para você se identificar, nós não queremos constranger você a se colocar de pé ou estender suas mãos, nós pedimos por gentileza, para que no encerramento deste culto você possa se dirigir-se por gentileza lá no fundo, uma conta de informação, e você vai retirar ali uma lembrança que nós queremos dar a você como sinal da nossa alegria, nossa gratidão. E eu tenho certeza que você será muito acolhido através daqueles irmãos de jaleco azul, que estarão representando aqui também nós como igreja. E a nossa maior alegria é saber que você voltará mais vezes aqui conosco. Amém, igreja? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero reforçar aqui ainda sobre a nossa promoção de feijoada. Você já sabe que é o melhor da terra que será preparado, né, queridos? E eu quero abrir aqui para alguns irmãos, alguns chegaram ao meu conhecimento que desejam contribuir, além de, claro, estar adquirindo ali o seu cartão, de estar comprando, desejam contribuir ofertando para comprarmos ali os ingredientes. Se assim você deseja também de cooperar, contribuir dessa área, fique à vontade. É claro que nós recebemos com alegria para a glória do Senhor. Nós temos um desafio enorme pela frente ainda, que nós queremos ainda organizar. Você sabe qual é essa finalidade, né? Logo nós teremos aqui essa estrutura toda elétrica transformada, mudada, e com isso nós teremos muito mais tranquilidade aqui, e para atender às nossas demandas. E você pode contribuir procurando, tanto durante a secretaria da igreja, ou até mesmo a equipe de diáconos, especialmente da pessoa da tia Bia, né? Ela estará organizando junto com uma equipe essa feijoada, e queremos que você fique à vontade, se assim deseja participar. Nós iremos começar a partir do mês que vem, permitindo o Senhor, no dia 6. Nós iremos numa jornada de jejum e oração. Você não pode ficar de fora. Nós precisamos aqui de homens e mulheres que abracem essa causa conosco. Nós iremos orar para que o Senhor continue despertando no nosso coração uma chama maior pela presença dEle, nos sustentar esse despertamento. Nós iremos, com a graça do Senhor, caminharmos durante 21 dias em jejum, em oração. Nós iremos disponibilizar um material impresso. A partir do domingo que vem nós iremos entregar aqui para os irmãos, e também iremos deixar disponível também em PDF, caso você assim prefira estar acompanhando pelo grupo do WhatsApp que nós iremos encaminhar. E cada dia terá uma ministração e no final uma orientação, uma direção para a oração. E nós queremos, em nome de Jesus, preparar a igreja para estar juntos nesses dias. Dia 26, nós iremos findar aqui nossa entrega do jejum e oração no domingo, em que será especialmente uma noite tão especial, que será também a recepção de novos membros, de batismos, e vai ser um momento muito especial. Então, irmãos, nós vamos abraçar juntos essa causa. Em breve nós iremos passar mais instruções. Caso você já tenha alguma dúvida sobre o que é o jejum, caso você não tenha muito clareza para você este assunto, nos procure a mim, o pastor Valdemar, ou procure outros irmãos que saberão te explicar sobre essa prática, para que você possa estar alinhado seu coração e juntos abraçarmos essa causa. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento. Quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus
no capítulo 6. Ai, glória a Deus, como é bom termos a Bíblia em nossas mãos. De termos a Bíblia, irmãos, traduzido no nosso idioma. Isso é uma dádiva de Deus, amém, queridos? Glórias a Deus. Nós temos que louvar a Deus por termos a palavra de Deus, liberdade que nós temos da palavra, da Bíblia. Glórias a Deus. Amamos a palavra do Senhor. Nós vamos à palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Nós estamos falando sobre este tema raízes. E com certeza nós precisamos estar enraizado a uma vida de oração. E o tema nessa noite que nós iremos falar é exatamente sobre isso. Enraizado na oração. Há muitas referências na Bíblia sobre a oração. A Bíblia em si é um livro de oração. E Jesus tanto ensinou sobre oração porque a sua vida foi debruçada em oração. Há muitas referências que Jesus ele dedicava-se a uma vida de oração, como filho de Deus. Ele dedicou-se como alguém tão necessitado de oração, de orar, que buscava durante as madrugadas. Quando olhamos para os discípulos que também empenharam-se em oração, eles tinham uma prática, um estilo de vida de oração. Eram homens que ousadamente eram usados nas mãos do Senhor. E tantas pessoas no decorrer da história que nós temos biografias de homens e mulheres que poderíamos ficar aqui por muito tempo citando eles, o impacto que Deus fez através da vida de homens e mulheres que oraram, como Deus abriu as janelas dos céus, como Deus abençoou tremendamente. Nos faz entender, irmão, o suficiente que a necessidade de uma oração não é somente um combustível para a nossa fé, mas é o que move a nossa fé. A nossa vida com Deus é através da oração. No entanto, nós precisamos compreender na palavra do Senhor como orar. Os discípulos, certa vez, despertou o coração deles este desejo. Eles já oravam, mas eles, percebendo a vida do mestre em oração, eles perguntaram: mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. João Batista era um homem de oração e considera-se ele como o maior dos profetas. Agora preste atenção, vamos aqui resumir. Jesus, o Filho de Deus, dedicou-se tanto à oração. João Batista, considerado o maior dos profetas, dedicou em oração. Os discípulos, a igreja primitiva, dedicou-se à oração. Por que nós seríamos diferentes, irmãos? Será que este assunto não importa para nós hoje, dedicarmos também à oração? E eu queria, com a graça do Senhor nessa noite, compartilhar com vocês uma palavra precisa, necessária para o nosso coração. O propósito não é apenas aprendermos a orar, mas sim nos mover à oração, a dedicarmos a vida de oração. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus, a partir do versículo 5. Aqui as palavras do Mestre, a palavra do Senhor Jesus. Eu quero chamar você para juntos lermos atentamente, a partir do versículo 5, que assim está escrito a palavra do nosso Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam ou eles presumem que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Senhor, nós lemos a Tua palavra e oramos agora que o Senhor nos dê entendimento, para compreendermos claramente, Senhor. Oramos que não haja distorção alguma em nosso entendimento. Nós oramos, Senhor, venha remover toda e qualquer preocupação,
toda inquietação, toda ansiedade. Aquieta nosso coração para te ouvir, meu Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Por que você ora? Por que você ora? A pergunta que eu quero fazer, irmãos, provocar você a refletir um pouco com a sua vida, como está a sua vida de oração, sua vida com Deus, é perguntar antes, por que você ora? A pergunta não é se você ora. Embora nós encorajamos muitas vezes como está a sua vida de oração, se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, mas a pergunta é por que você ora? Quais são os motivos que te levam a orar? Essa pergunta simples, ela pode revelar muitas raízes em nosso coração, pode revelar muitas coisas em nós. Jesus, antes de ensinar como devemos orar, Ele ensinou como nós não devemos orar. Antes de ensinar como deveríamos orar, e Ele começa a dizer, quando orarem, significa que Ele espera que eu e você venhamos orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, aqueles que fingem uma falsa espiritualidade, aqueles que têm uma aparência de ser alguém tão espiritual, mas o coração está distante de mim, que expõe uma espiritualidade vazia, é uma hipocrisia. São bons atores que impressionam, que enganam, passam-se de uma personalidade ou de um personagem como se fosse verdade. Isso é uma hipocrisia. E a hipocrisia se vê principalmente no público. Ninguém é hipócrita ao estar sozinho. A hipocrisia muitas vezes encontra espaço na vida de uma pessoa quando ela está em público. Quando ela está sozinha, ela expõe que ela é vulnerável, ela expõe sua tristeza. Mas na chegada de alguém, ela usa alguns recursos, ela usa algumas expressões para esconder um vazio, uma tristeza. A hipocrisia que tem que ser mais vigiada, irmãos, é principalmente quando nós estamos em público, quando chegamos em um lugar, principalmente em lugar em que nós somos reconhecidos, e reconhecido como uma figura de uma pessoa sempre alegre, sempre bem, e nós somos muitas vezes pressionados a manter sempre essa postura. Eu não quero evitar a palavra, usar a máscara, mas não tem outra maneira para explicar isso. É nos relacionamentos que muitas vezes surge isso, mas o que nos chama a atenção, irmãos, quando passo a refletir sobre a importância dessa palavra, para mim, o ponto mais importante que eu observo, além de Jesus ensinar sobre como não orar e como devemos orar, Jesus aqui ele traz uma revelação, a qual está inserida no coração do ser humano, uma necessidade que ele tem, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de se mostrar algo. E acredite, nós estamos vivendo ultimamente, o mundo mudou radicalmente, em todo lugar se vê isso. Nós percebemos, irmãos, que nós estamos vivendo uma geração que gosta de mostrar tudo. Não era assim alguns anos atrás. Dificilmente percebíamos alguma exposição. Era muito mais, alguns casos, reservados, pessoas se preservavam mais. E hoje nós estamos numa onda gigante que está vindo e levando família, levando crianças, adolescentes, jovens, até o idoso, que nos convenceu que nós precisamos mostrar tudo. Precisamos mostrar tudo. E com isso nós passamos a ter a necessidade de ficarmos mostrando onde estamos. Olha onde eu estou. Nós passamos a mostrar o que fazemos. Passamos a expor aquilo que compramos. Olha a minha conquista.
E há aqueles que se expõem, até mesmo que está se alimentando, faz ali um prato e tira, olha o que tem para hoje, e manda para o parente sentir inveja. Aí nem me convida. Quem que estava lá? Deixa eu ver. Ui, fulano não me convidou. Mas eu... Irmãos, abri uns parênteses aqui, mas se tem uma coisa que me incomoda, quando eu vejo falar, misericórdia, por que eu fico também perdendo meu tempo com essa bobeira? Quando eu vejo assim, o que tem para hoje? Ô, irmão, não tem necessidade de falar essas coisas. E o pior não é isso. Nós estamos inseridos nessa cultura que está se tornando, irmãos, de ter a necessidade de ficar mostrando tudo o que acontece conosco. O pior, aqui está a sutileza. É a necessidade de ficar mostrando até mesmo um momento de devoção. Até mesmo momento de devoção. Momentos em que a pessoa está expondo aquilo que deveria ser o seu momento, ou pelo menos está transmitindo o seu momento com Deus, mas ao mesmo tempo tente uma necessidade de mostrar, agora com qual motivação, não convém julgarmos. O fato é, irmãos, que há pessoas que gostam ou conseguem transmitir uma espiritualidade até contagiante em frente de uma câmera, mas a verdade é que não consegue passar minutos ou horas na presença do Senhor quando ninguém está. Consegue muitas vezes sentir inspirado quando está sendo visto, ou ao saber que será visto, que será reconhecido, que chegará a público, aí nós caprichamos, eu preciso expressar aqui melhor a minha devoção, eu preciso expor mais a minha devoção ao Senhor, e com isso a gente cai nesse engano, e o pior é, será que tudo aquilo é verdade? Será que não tivesse realmente uma câmera, seria uma verdade aquilo? Será que não tivéssemos tantas coisas que levam-nos de alguma forma, a sermos reconhecidos por aí, por meio das redes sociais, ou por uma câmera? Será que nós tínhamos sequer motivação para fazer isso? Ou seja, fazer aquilo se ninguém estivesse vendo? E é exatamente para esse lugar que Jesus está chamando para estar. Preste atenção, irmãos, Jesus não está condenando a tecnologia, e Jesus muito menos está repreendendo sobre a oração em público. O que Jesus aqui confronta é a necessidade de parecer espiritual diante das pessoas. Olha só, eu fiz resumidamente esse versículo 5, os hipócritas que gostam de orar, para quê? Para serem vistos pelos outros. Ele usa toda uma espiritualidade para ser vista pelos outros. A pergunta que eu faço, eu passei a refletir sobre isso, irmãos, sobre qual é a necessidade de uma pessoa ser motivada a fazer isso, de expor a sua devocional, o que deveria ser o seu secreto, a sua espiritualidade. Qual é a necessidade, se não somente uma coisa, ser reconhecido pelos homens? E Jesus aqui está repreendendo os fariseus, ao chamá-los de hipócritas, porque eles fazem isso para serem vistos. Jesus disse, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. E qual é a recompensa deles? De receber uma resposta de Deus? De receber uma edificação da palavra enquanto oram, ou receber alguma coisa da parte de Deus? Não, eles receberam por parte dos homens, o quê? Elogios, reconhecimento, aplausos. É isso que recebem. Essa é uma espiritualidade vazia e totalmente desviada do propósito, porque está querendo alcançar homens e alcançar homens. A necessidade, irmãos, de entendermos dessa noite essa palavra é tão importante. Esse termo, quando olhamos na palavra, esse verbo no grego, quando se fala ser visto, tem o sentido de chamar a atenção, de ser observado, de ser reconhecido, de saber que agora alguém está notando. E sabe de uma coisa, irmãos, a verdade é que muitas pessoas têm a necessidade de ter a atenção de alguém, e usa muitas vezes uma espiritualidade em público para alcançar isso. A intenção dos fariseus era de ser reconhecido, era de ter ali um reconhecimento público,
de saber que as pessoas iriam ter mais admiração por elas. Sabe de uma coisa, irmão, se eu e você ficarmos refém da necessidade, da aprovação de pessoas, claro que ficaremos refém da opinião delas. Se você tivermos a necessidade da aprovação de pessoas, ou aceitação de pessoas, ficaremos refém das opiniões dela. Aí nós mudamos conforme as opiniões, conforme a opinião delas. E se ficarmos refém de uma necessidade de agradar pessoas, ou conquistar pessoas, ou buscar uma aprovação de pessoas, não só ficaremos refém de suas opiniões, como também ficaremos refém da nossa própria autoimagem. A nossa própria autoimagem também nos leva a ficarmos refém disso. Onde nós devemos estar enraizados, irmãos? A nossa fé, ou ter uma espiritualidade, uma vida com Deus. Como nós devemos, qual é o propósito da oração? Onde nós devemos criar raízes? Onde se desenvolve, onde cultiva uma raiz abençoada em oração, se não no lugar secreto? Se não no lugar onde o Senhor deseja desenvolver em nós uma intimidade com Ele. A oração deve ser enraizada na intimidade com o Pai. Note que Jesus disse, mas, aqui Ele está mostrando agora como nós devemos orar. Vocês entram no seu quarto, e fechando a porta, ora seu Pai que está em secreto, seu Pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Você vai falar com o seu Pai. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Você vai falar com o Pai. Você entrar no seu quarto, você ora. Este quarto tem um sentido, dizer uma despensa, ou um lugar que seja do ambiente da casa. Ou seja, um lugar em que você consiga estar ali, no encontro com Deus. Porque a oração deveria sempre ser reconhecido, ou entendido como um encontro com Deus. Eu vou para a oração, ou seja, eu vou para ter um encontro com Deus. E você não precisa esperar o domingo chegar para fazer isso. Você pode fazer isso no seu quarto. Você pode esperar, não precisa esperar um horário para você ir orar. Você pode fazer isso em qualquer momento. Está disponível o Senhor para ouvir nossas orações. Não precisamos. Basta estar no lugar em que você clama ao Senhor, você se expõe seu coração a Ele. Uma coisa precisa ser entendida, o Senhor, como disse, não está repreendendo sobre a oração em público. A motivação de estar lá, que o Senhor Jesus está repreendendo ou exortando, porque nós podemos olhar na palavra de Deus e perceber que há muitas referências em que o próprio Senhor Jesus orou em público. Em João capítulo 6, ele orou ao abençoar o pão e o peixe na multiplicação, ele fez isso em público. Quando olhamos para João capítulo 11, especialmente no versículo 41, 42, Jesus também orou em público, ali naquele momento, na ressurreição de Lázaro. 2 Timóteo 2, verso 1, há uma exortação para que nós venhamos interceder e suplicar em favor das pessoas. E como fazemos isso? Em público também. Não é errado orar em público. Algumas pessoas, elas podem ter uma distorção, uma compreensão errada sobre isso. Como já chegou ao meu conhecimento, eu percebi, meu Deus, isso pode acontecer. Uma pessoa certa vez foi dizer para mim, pastor, mas não pode orar nas praças, nas ruas, a Bíblia diz isso. Eu falei, onde está isso, precioso? Aí ele mostrou esse texto. Eu falei, mas você esqueceu o que diz o resto do versículo? Para serem vistos dos homens. É a finalidade, não é proibido orar. Se fosse assim, como nós iríamos evangelizar as pessoas? Aqueles que expõem a sua vida em favor do Evangelho para pregar nas ruas, nas praças, e fazem isso com tanta ousadia. Não é isso. Jesus não repreende isso, é a motivação sobre. Nós precisamos, irmãos, estar enraizado numa intimidade com Deus. Cada vez ser íntimo de Deus. Você não pode ser um estranho na presença do Senhor. Você não pode ser um visitante na presença do Senhor. Precisa ser íntimo na presença do Senhor, amém, queridos? Deus deseja isso. Deus deseja isso. Que venhamos desenvolver uma intimidade com Ele, de falar, abrir nosso coração,
expor as nossas mazelas diante do Senhor, irmãos, ali naquele lugar secreto, nós somos quem somos. Ali revela a verdadeira espiritualidade. Nós podemos até impressionar pessoas quando oramos publicamente, quando pegamos um microfone e oramos, mas o que realmente vai ser considerado diante do Senhor é o que vale, o que é verdade, é aquilo que você está diante do Senhor quando você ora. Ali revela o quanto você é uma pessoa de oração. Somos pessoas de oração, não somente comparecer numa vigília, nas reuniões de oração, também, mas principalmente é o seu momento a sós com o Senhor. E por favor, não acredite nessa desculpa que nós não temos tempo para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Isso é uma mentira, é um engano. Dizer que nós temos um tempo sequer para reservar com o Senhor, para dedicar nosso tempo a Ele. Misericórdia. A oração deve estar enraizada, meus irmãos, não somente nessa intimidade com Deus, mas o que nos chama bastante atenção, que se nossa espiritualidade não estiver enraizada neste lugar, ou nutrida neste lugar secreto, não vai resistir aos desafios na vida pública. Ou seja, a nossa vida pública, nosso testemunho, nosso dia a dia, é resultado de quanto nós dedicamos nossa vida no secreto com Deus. A falta de paciência, pois é, sabe que não é falta do lugar secreto com Deus? Preste atenção, não é falta de ir na igreja, a pergunta. Não é falta de dizer se você tem lido a Bíblia. Somente, a questão é o lugar secreto com o Senhor. De dedicar um tempo ao Senhor. De você expor seu coração diante do Senhor. Porque, irmãos, quanto mais nós dedicamos uma vida diante do Senhor, num lugar secreto, você terá muito mais paciência para compreender a sua família, seu casamento vai refletir muita coisa, vai refletir muito na vida dos seus filhos, seu comportamento com seus pais também vai ser diferente, quando se dedicar a um tempo a sós com o Senhor. E ali você abre o seu coração, você ouve de Deus falar com você, você enfrenta o seu desafio do seu dia bem diferente, você vai para o seu trabalho, você vai para a escola, para a sua faculdade, é uma perspectiva diferente. Há uma convicção que se apodera de você, você sente muito mais segurança, muito mais confiança. E eu estou falando de uma intimidade com Deus, não estou falando de buscar o Senhor somente quando tiver uma necessidade para isso. Nos ensina, irmãos, que a oração deve estar enraizada na sinceridade. A oração deve partir de um coração sincero, movido por um coração sincero. E Jesus, ele não apenas está dizendo, primeiro, como não devemos orar, ele usa a figura dos hipócritas, dos fariseus, para serem vistos. Ele ensina agora, vai para um lugar secreto, só você e Deus lá, só você e o Pai, e te vê em secreto, Ele te recompensará por isso, e a recompensa é a própria presença dEle. E precisa ser movido por um coração sincero, com sinceridade, e orando. E Jesus agora ensina na prática, e orando, não use vãs repetições. O que seria vãs repetições? Vãs repetições não significa de você estar repetindo a sua oração por um mesmo pedido. Jesus, ele até mesmo repetiu a oração no Getsemane, por 2 vezes, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Nós olhamos o próprio apóstolo Paulo, que também repetiu as orações, quando pediu para que o Senhor removesse dele, por 3 vezes ele orou, pedindo para que o Senhor removesse um espinho na carne dele. Jesus ensina totalmente o contrário, ele nos ensina a persistirmos na oração, de perseverarmos na oração. Então, não é entender este princípio, não é insistir na mesma oração, mesmo pedido, não, devemos persistir, orar, até entender a vontade de Deus. Vãs ou repetições é quando o coração está distante daquilo que nós estamos falando. É também quando se tornou algo engessado. Está repetindo todo dia, aquela oração já tornou automática. Não é uma oração sincera, é uma oração já decorada. É uma oração memorizada, já memorizou.
Isso não é relacionamento. Será que não tem nenhum dia que nós vamos ficar vulnerável ao ponto de clamar socorro ao Senhor na oração? O que me chama a atenção, irmãos, me despertou muito o entendimento, essa palavra, quando Jesus agora usa os gentios. Primeiramente, não seja como os hipócritas, e também não sejam como os gentios. Por quê? Eles pensam, eles presumem, que muito falar serão ouvidos. O que significa isso? Significa que é uma forma de ter métodos, para que obtenha a resposta de Deus, para obter algo de Deus, usar métodos. Então, os gentios, na ignorância espiritual deles, a qual eles adoravam seus deuses, usavam um mecanismo, usavam meios para obter algum favor dos seus deuses pagãos. Jesus está dizendo, não seja como os gentios. Eles usam mecanismo, eles acham que por muito falar serão ouvidos. Primeiro, não significa que a oração não tem que ser longa, ou tem que ser rápido, breve, falar com Deus, não é isso. Tem a ver de nós não usarmos mecanismos, tem a ver de nós não copiarmos como se fosse uma receita e dizer, isso vai funcionar também comigo, porque aconteceu com fulano. Ou seja, é quando eu ingesto a única maneira de falar com Deus, ou achar que Deus vai mover conforme a minha vontade, se eu fizer o que fizeram que deu certo com aquela pessoa. Por exemplo, alguém não testemunho, meu Deus, a minha vida mudou quando eu passei a orar às 3 horas da manhã. Eu recebi tanto milagre. E às vezes a pessoa fala assim, eu recebi tanto milagre, eu pergunto, fala um. Ah, mas são tantos. Fala um, seja específico. Ah, recebi tantas bênçãos. Me conte uma pelo menos. Aí, claro que isso nos encoraja, eu vou orar também. Mas 3 horas da manhã? Isso, 3 horas da manhã. Quanto tempo mais ou menos? 15 minutos. E o que você faz? O que você ora? Como você ora? Ah, tá, você vai pedir assim, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome... Está copiando tudo. É um método. Então, eu vou fazer exatamente isso. Porque se acontecer com ele, vai acontecer comigo. O que eu estou pedindo ao Senhor. Isso, irmãos, é uma forma de pensar. Às vezes oramos e achamos que Deus vai mover conforme o nosso pensamento, conforme nós imaginamos. Olha, se eu me esforçar aqui, eu estou pensando que Deus vai mover. Não, irmãos, não é isso. Isso é um mecanismo. Isso são meios que nós queremos muitas vezes obter algo de Deus através de nossa maneira de pensar. E quer saber? Há uma frustração depois. Porque nós estamos clamando, pensamos de tanta forma que Deus vai ouvir, e nós não ouvimos Deus. Parece que não tem resposta de Deus. A questão é, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Ou eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo? Ou eu não quero aceitar a vontade de Deus na minha vida? E eu estou persistindo, clamando ao Senhor para que mova. E eu estou pensando, não, eu tenho que orar mais. Ainda não aconteceu o que eu estou esperando no Senhor, então eu tenho que orar mais. E muitas vezes não entendemos, irmãos, que a oração não é para que a vontade de Deus seja feita, não é para que a minha vontade seja feita nos céus, mas que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Não é para que Deus converta a minha vontade, mas a meu coração que precisa se converter à vontade do Senhor. É o nosso coração, irmãos, que precisa converter à vontade do Senhor. Isso que nos leva a compreender que a oração vã enraizada numa falsa ideia de que Deus vai responder pelo muito falar, Deus usar alguns meios, alguns métodos. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. Os gentios fazem isso, fazem a sua ignorância, e muitas pessoas até mesmo na igreja fazem isso. Sabe o que é, irmãos? É nós muitas vezes orar sem ter um conhecimento da palavra de Deus, não entender o que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Não é vã repetições, não é pelo muito falar, ou seja, é por quanto eu me rendo diante do Senhor. Não é o quanto eu falo, mas o quanto eu me rendo diante do Senhor. O quanto há verdade naquilo que eu estou colocando diante do Senhor. O quanto há verdade nisso. O quanto há uma sinceridade nisso. Se eu falo para o Senhor, Deus, eu tenho uma luta constante contra os maus pensamentos, Senhor. E esses pensamentos são estes. É uma oração sincera. Deus responde oração sincera. Deus não se escandaliza com as nossas confissões.
Deus não ficará ofendido ao você confessar a Ele até mesmo os segredos mais cruéis que você jamais teria coragem de expor para alguém, aquilo que está aqui dentro de você lutando. Deus não vai ficar ofendido se você expor a Ele que você tem dificuldade com uma pessoa, ainda que ela não saiba disso. É oração sincera. É sincera? Está sendo sincero diante do Senhor? É isso? É o quanto se rende, não é o quanto você fala, presume que será. Não, é o quanto eu estou sendo sincero, o quanto estou me rendendo diante do Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu estou desanimado. Ainda que aparentemente eu não demonstro isso, mas o Senhor sabe do meu coração. Senhor, eu não suporto mais voltar naquele lugar, me ajuda, Senhor. Ainda que eu não estou demonstrando descontentamento, mas é o meu coração, trabalha em meu coração, meu Senhor. É sinceridade, irmãos, de chegar diante do Senhor, sendo que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, porque não expor a Ele toda a verdade? Pois quando abrimos nosso coração, falamos com Deus, falamos com o Espírito Santo, falamos: Espírito Santo, senta aqui comigo, preciso falar contigo. Aqui meu coração, eis aqui minha vida, eis aqui minha mente, esses pensamentos estão sabotando a minha mente, me ajuda a lidar com isso. Este pecado sujo que me faz sentir tão infeliz, de pecar de novo, me ajuda a lidar com isso. Como tratar isso, Senhor? Me ajuda. É uma oração sincera, querido. Seu Pai deseja isso. E quer saber, nós temos dificuldade de expor uma oração sincera em público. Quem vai expor suas mazelas publicamente em oração diante do Senhor? E Deus não quer que faça isso mesmo. Ele quer que faça onde? No lugar secreto. É lá. Senhor, misericórdia, não suporto mais usar essa máscara, não. Eu não suporto mais ficar fingindo que está tudo bem. Mas me ajuda, Senhor. Trabalha meu coração. Pastoreie esse coração que é teu. Pastoreie meu coração, Pai. É onde nós precisamos estar, irmãos. Enraizado neste lugar secreto. Enraizado na presença do Senhor. E por fim, irmãos, a oração deve estar enraizada na confiança, ou seja, saber quem é Deus, a quem eu estou orando, a quem eu estou colocando a minha vida todos os dias. E Jesus diz: não seja, portanto, como eles, ou seja, não seja como os hipócritas, não seja um hipócrita, não seja como os gentios que usam métodos ao pensar que não usam, não sejam como eles, vírgula. Por quê? Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Ele sabe o que vocês precisam, antes de pedir a Ele. Aí a pergunta que eu faço é: se o Pai sabe o que eu preciso antes de pedir a Ele, por que eu tenho que pedir? Se Ele sabe que eu preciso antes de eu pedir, para que pedir? Sabe por quê? Para relacionamento. Ou seja, irmãos, quando nós colocamos nossa vida diante do Senhor, quando pedimos, colocamos nosso coração diante dEle, não é só a forma de você apresentar suas necessidades, mas também apresentar a Ele suas como necessitado. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, antes mesmo de pedir, Ele já sabe. Sabe qual é a dificuldade? Pela manhã eu estava compartilhando com os irmãos sobre isso. Sinceramente, nós temos muita dificuldade de reconhecer, identificar o que realmente nós precisamos. O que você precisa? Primeiramente, da minha parte, eu afirmo para os irmãos, graças a Deus, eu não preciso. Hoje, eu não preciso de um milagre. Milagre, vamos entender a definição. Milagres é quando esgota o recurso dessa terra, quando a medicina não há mais o que fazer, quando não há recursos, em parte algum deste mundo, capaz de modificar, capaz de reverter, não há mais o que fazer. É uma situação irreversível, é somente milagre. Agora, sendo honesto, irmãos, hoje, na minha vida, eu posso louvar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, que hoje eu não preciso de um milagre.
Nós temos que saber qual a necessidade que nós temos, irmãos, e quais nós não temos. Hoje eu não preciso de um milagre, embora eu sei de muitas pessoas que carecem de um milagre. Chega a nós pedido de socorro, tem situações todos os dias, basta a gente se importar, para orar, ter conhecimento. Tem pessoas que precisam de milagres, precisam de uma intervenção urgente de Deus. Há uma necessidade verdadeira na vida de muitas pessoas, mas diante de Deus, qual é a sua necessidade? Verdadeiramente, eu afirmo, na minha vida hoje, respondo aos irmãos, eu não preciso de um milagre, mas eu preciso me posicionar em muitos princípios que eu sei da palavra de Deus, e eu sei que eu posso ir muito mais além. É mais posicionamento do que milagre. Tem coisa na minha vida que vai ter uma mudança significativa, se me posicionar. Então não é milagre que eu preciso. Deus faz um milagre. Não, é um posicionamento. Basta parar com essa preguiça. Às vezes, Deus faz um milagre, Deus da minha vida, faz um milagre em mim, Senhor. Milagre, minha filha, pelo amor de Deus. Sai dessa rede social e vai orar. Vai ver as coisas acontecendo, vai ver a vida com os outros olhos. As coisas começam a fluir. O milagre desse pecado, se arrependa disso. Você já sabe da verdade. Aí nós estamos esperando Deus faça um milagre para que a minha vida seja transformada. Não é milagre não, irmãos, é posicionamento agora de fé. É uma atitude, é um posicionamento. É uma atitude de confiança de quem é Deus. É uma medida, se o Senhor sabe do que eu preciso. Então nós temos que apresentar a Ele aquilo que realmente nós precisamos, nós necessitamos. Senhor, eu preciso de força para se levantar, a fim de viver a Tua vontade, Deus. O Senhor sabe que eu preciso de força. O Senhor sabe que eu necessito de força para lidar com essa fraqueza. Porque na minha força, na minha vontade, eu não consigo. Eu preciso da Tua graça, Senhor, para me ajudar a lidar com isso. É a minha necessidade. Eu necessito, Senhor, lidar com essas crises que hora a outra me encontram. É uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Que você precisa ser movido para essa certeza, estar enraizado na confiança de quem é Deus, de quem Ele é o Senhor, que se importa. E eu creio, irmãos, que essa é a diferença entre o cristão e os pagãos. É que o cristão ora a um pai que se importa, a um pai que se relaciona, que se importa saber como estamos, que cuida de nós, um cuidado de pai, um cuidado de um Deus que é maravilhoso. Ele se importa, irmãos. Este é o desejo de Deus. Ele não quer, irmão, ser usado. Não é isso, irmãos. Deus não quer ser usado. Deus deseja que nós venhamos buscar a Ele como filhos que o amam, que têm prazer de estar nele, prazer de adorá-lo, irmãos, que vale a mão de qualquer coisa chamado sacrifício para estar com Ele. Dizer alguma coisa, o que eu renunciei para estar a sós com Deus. Quais foram as distrações que eu venci por um desejo maior de estar na presença do Senhor? Será que vale a pena isso? Ah, meus irmãos, o Senhor nos chama para estarmos neste lugar, para estarmos nessa entrega com Ele, porque quando nós estamos enraizados nele, irmãos, nós sabemos que basta ir para um lugar secreto. Eu preciso, Senhor. E não precisa chegar um domingo, não precisa chegar terça-feira, não precisa esperar uma ocasião, embora que há momentos que a gente precisa sim de encorajamento dos irmãos, estar orando por nós. E glória a Deus pelo pastor Valdemar, que foi sensível ao Espírito Santo de mover um momento de oração entre nós, igreja, mas isso estava queimando meu coração. Nós precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar juntos, irmãos. Mas temos que aprender a ir nesse lugar de secreto, de oração. O Pai está nos chamando, tem um lugar reservado lá. Vai lá,
Feche a porta do seu quarto no sentido de evite distrações, deixe o celular fora. Não deixe sua mente presa a nada que possa ficar depois atrapalhando o seu momento ali com o Senhor. Não importa o tempo que você deixe que você esteja. Diz: Pai, estou aqui, Pai, quero orar, quero falar com o Senhor. Coloque isso como um desafio na sua vida essa semana, se possível ainda hoje. Em um momento a sós com o Senhor. Um momento a sós com o Senhor. Pois quem está enraizado na presença do Senhor, ou apenas, aliás, quem está enraizado na oração, irmãos, não busca apenas as mãos do Senhor, mas acima de tudo está buscando a presença dEle. Deseja acima de tudo a sua presença. Senhor, a tua presença que eu preciso, não é somente as tuas mãos, no sentido de abençoa a mim, supra a mim uma necessidade. Não, irmãos, acima de tudo, Senhor, a tua presença que eu preciso. Pois quando passamos da presença do Senhor, irmãos, muitas inquietações já não encontram mais lugar, nossos olhos espirituais se abrem, o Senhor amplia nosso entendimento. O Senhor deseja ter uma intimidade, nos levar para este lugar, irmãos, de oração, estar enraizado nele, buscando a presença dele. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Só de pé, por favor, irmãos meus. Nós vamos ao Senhor em oração. E também através dessa canção, que é uma oração, quero chamar você para entregar diante do Senhor, no altar do Senhor. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue o seu futuro, o seu amanhã. Eu sei que há decisões importantes a serem tomadas na sua vida. Entregue ao Senhor. Que essa canção possa te mover a este ambiente de você entregar de todo o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que a tua presença gloriosa venha abraçar os teus filhos e filhas nessa noite, vindo de encontro aos corações dos necessitados e também das suas necessidades, meu Senhor. Pai, há muitos não precisam de milagres, mas necessitam, Senhor, de um direcionamento, de força para se levantar e viver uma vida que te louva. Mas há outros que necessitam de um milagre, e nós intercedemos por um milagre. Nós oramos, Deus, para que o Senhor venha mover poderosamente e mudar o curso da história. Nós oramos em nome de Jesus. Tu és o Deus que reverte o que é irreversível. Tu és o Senhor Todo-Poderoso que opera poderosamente. Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha mover, Pai, venha visitar essas pessoas que necessitam de uma intervenção dos céus. Venha de encontro a elas, venha abraçá-las, visita onde elas se encontram agora, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, Pai, continue ministrando nossos corações, enquanto louvarmos ao Senhor com esta canção. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Vamos orar, irmãos, através dessa canção, que ela possa ministrar seu coração em nome de Jesus. Oração, vem o teu coração na
deixares no altar maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração te dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver Declare isso, queridos. e todo teu ser Ele controlar. É, Senhor. Só Então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Senhor, nós fazemos dessa canção uma oração, que todo o nosso ser seja, Senhor, controlado pela voz do Senhor. Nossas emoções, as nossas reações, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Nós oramos, Espírito Santo, domina nossa mente, os impulsos da nossa carnalidade. Senhor, nós clamamos a Ti, cremos que iremos testemunhar nesses dias de vitórias sobre o pecado, vitórias sobre a influência do mundo, sobre a influência do maligno. Pai, em nome de Jesus, pois temos a certeza que em Ti somos mais que vencedores. Declaramos em nome de Jesus, controla, Senhor, nossa boca, nossos olhos. Sim, Pai, nós queremos declarar como salmista que tudo que há em mim bendiz o Teu santo nome. Que santificado seja o Teu nome, Senhor, nossa vida e nosso coração por completo. Que a Tua graça, Pai, sendo sobre a nossa casa. Pai, nós oramos no nome de Jesus, levanta uma família em oração. Levanta, Senhor, uma igreja de oração. Levanta homens de oração, Pai. Levanta mulheres de oração. Levanta, Senhor, crianças que clamam pelo Espírito do Senhor.
Levante adolescentes, Senhor, sedentos, ousados na oração. Levanta, Senhor, jovens que queimam por Tua presença, Jesus. Ah, Senhor, levanta idosos que amam orar, que desejam a Tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por despertar em nós nessa noite e despertar em nós o caminho para trilharmos o caminho do lugar secreto, neste lugar secreto da oração, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Estenda suas mãos, queridos irmãos. Permita-me ministrar a bênção sobre a tua vida. Que o Senhor nos envie uma semana abençoada, uma semana de desafios, mas que venha refletir o lugar secreto nas decisões, ao termos clareza da vontade do Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos livre acesso ao Pai para orarmos e adorarmos. Sim, que o amor de Deus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que nos vê em secreto e nos recompensará. E as consolações, a sabedoria, a coragem do conselheiro Espírito Santo, guie, te sustente, dia após dia a sua jornada. Que assim seja hoje, assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Declaro uma semana abençoada ao seu irmão, sua irmã. Saia daqui declarando essa palavra abençoada em nome de Jesus.